a Série A, e eu trouxe o Flávio Horta aqui, presidente do Volta Redonda, um dos maiores expoentes dos clubes de menor investimento no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com certeza, mas acho que no Brasil também. Então, que bate na trave para subir para a Série B já tem um tempinho. Ele Pô, falou... bateu feio esse ano. Esse ano foi... Quase. Esse ano foi literalmente na trave, né? A gente torceu muito. Esse ano foi literalmente na trave. Mas ele usou de exemplo o Samuel Granada, que inclusive chutou a bola na trave pro quase acesso. É cria do Fluminense, era um cara que não tava tendo tanta rodagem. Chegou lá do Volta Redonda, performou. O próprio John Kennedy fez o gol na final da Libertadores, começou o ano na Ferroviária de São Paulo. Performou e fez o gol mais importante da história do clube. Você acha que pode ser importante também, não só em grande nível nacional de Série A, Série B, mas emprestar alguns jogadores que talvez já tenham cumprido sua jornada no Sub-20, nos juniores, eu digo, até cara de primeiro ano de vez em quando, porque você vê que ele já não vai ter muito mais que evoluir. Você acha importante emprestar para jogar um campeonato estadual profissional, não só no Rio e São Paulo, mas Santa Catarina, Minas, tem campeonatos fortes? Você acha que pode ser um caminho interessante também? Ou você acha que tem que deixar o cara cumprir todo o ciclo lá no Sub-20 mesmo e depois sobe e vê o que faz? Não. Eu sou contra o Sub-23, mas eu não sou contra tanto que a gente fez com o Sassá, com o Igor e vários outros atletas, dele terminar esse ciclo do Sub-20 já como profissional jogando num clube como esse. Agora, o mais importante, olha os exemplos que você deu. Volta Redonda, Ferroviário, tem a Portuguesa do Rio também que a gente pode falar. Tô falando aqui Sim. Você tem que emprestar para um clube que tem um mínimo de estrutura. Senão ele não vai terminar de amadurecer esse atleta. O Volta Redonda hoje, ele tá quase batendo o centroavante do Fluminense, o Lelê, Lelê, não é Lelê? Lelê. Veio do Volta Redonda, mas antes ele veio do Maricá, que é um clube que está começando aqui no Rio, que está fazendo um grande trabalho. O Douglas Oliveira, que começou comigo no Barra, é o diretor de futebol hoje do Maricá. O Lelê começou no Maricá, do Maricá ele foi pro Volta Redonda e agora tá no Fluminense. Então, o Maricá hoje é um time que tem, na minha visão, que eu conheço muito bem esses clubes menores do Rio, a melhor estrutura hoje, em termos de treino, de campo, de alimentação, de apoio e tudo mais. Tu vê, o Lelê foi pra lá, se desenvolveu. De lá ele foi pra onde? Pro Volta Redonda, que tá quase batendo na trave. Por quê? Tá quase entrando na Série B do Brasileiro. Por quê? Porque tem estrutura. Porque tem campo, tem treinamento, tem alimentação, tem um estádio, tem Ferroviária. Vai ver a estrutura da Ferroviária hoje. Então, emprestar por emprestar também não é solução. Para onde e para quem você vai emprestar é muito importante. Para você saber se aquele clube vai dar o mínimo de estrutura necessária para aquele atleta acabar de se desenvolver. Mas eu tô pensando na ponta do clube, mas queria que você falasse como é que você faz com a ponta do atleta. Porque não adianta nada o Cisne e diretor falar assim, pô, vou te emprestar pro Volta Redonda, vou te emprestar pro Portuguesa, vou te emprestar pro Ferroviária, se o cara não quer ir. Ou se o empresário do cara falar que o cara não vai. Como é que você trabalha nesse processo pro cara topar? Porque eu fico com a sensação vendo de fora, sendo parte da imprensa, essa coisa aí que a gente fala da imprensa, mas eu fico com a sensação que a gente olha e fala que o cara pode estar dando um passo para trás na carreira, o cara pode estar ficando para trás, enfim. Que é tipo um downgrade no final das contas. Como é que você faz pro cara enxergar que aquilo é uma grande oportunidade para ele jogar, para ele performar, para ele aparecer realmente? Como é que você faz isso sendo o diretor? Gestão de carreira. Né? Você tem que estar muito bem alinhado com o atleta, não só com o atleta, como a família e o empresário. Não tem jeito. Todo atleta ele é altamente influenciável pela família e pelo empresário. Né? Então, se você vem dentro de uma gestão contínua de base, que foi o que a gente tentou fazer no Botafogo durante muitos anos, que você não trata só o atleta, mas você traz a família e o empresário para esse entorno e para essa gestão de carreira do atleta, fica mais fácil. Por quê? Porque o clube não pode se relacionar com a família do atleta e com o atleta nesse momento. No momento do empréstimo, no momento dele achar que ele está dando um passo atrás. Você tem que tratar com a família e com o empresário do atleta desde o início da carreira dele. Desde o momento que ele chega no clube. Por quê? Porque se você consegue desenvolver esse trabalho em conjunto com a família e com o empresário, eles vão entender esse momento, tá? Alguns não entendem e não querem, sim, não entendem. E às vezes muitos deles vão ficar ou ficam pelo caminho por causa disso, por não entender que às vezes é necessário isso, tá? Mas os que entendem, e obviamente dá certo, eles depois agradecem, né? É o caso do Igor Rabelo, é o caso do, né, que volta repetido, o Sassá, que a gente fez isso lá no Náutico. Eles hoje entendem. O empresário do Igor é um Anselmo Paiva, Vida Mansa.
Tem até um podcast agora e tudo mais, de cara junto com o Fernandão, ex-zagueiro, sensacional. Tem que trazer uma Selma aqui. Eu já trouxe o Fernando, tem que trazer uma Selma aqui. Tem que trazer. Ele é sensacional. O papo Ele é com ele resenha, é muito ele é bacana, a resenha. resenha é muito boa. E eu falava, Vida Mansa, e o Igor, não, vamos. O Anselmo comprou o Barulho junto com o Igor. Falou com a família do Igor, conversou com o Igor. Então, quando você tem esse trabalho em conjunto. Agora, tu deixa o garoto largado pra chegar lá no final e você, agora tem que emprestar, dá ruim, entendeu? Essa parada de emprestar, eu tô tentando ver por todas as óticas. De vez em quando é até bom pro empresário, né, cara? Assim, porque ter o atleta dele jogando numa equipe profissional, essa coisa, você pode falar, explicar melhor pra rapaziada. Essa parada de minutos, partidas, gols, no profissional, independente da divisão, funciona muito melhor que, sei lá, eu tenho que vender, vamos já isso aqui é um jogador. Tem um jogador que jogou 100 jogos no sub-20 com 30 gols. Eu tenho que jogou 20 jogos com 5 gols numa Série B, Série C, vale mais a pena de vez em quando o profissional do que os juniores, né? Claro que varia de caso a caso, mas tem um cara no profissional, valoriza aquele ativo, não valoriza no final das contas? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. É óbvio que hoje, diferente da época, né, que a gente fez esse empréstimo pro Náutico, na época a gente estava começando a ter os campeonatos nacionais de divisão de base. Sim. Na época não tinha. Começou a ter um sub-23. Hoje você tem Campeonato Brasileiro sub-20, você tem Copa do Brasil sub-20. Então você tem uma vitrine também muito boa para esses atletas que antes não existia, tá? Mas mesmo assim, quando você olha o menino de 20 anos, 19 anos, que está numa Série B de um nacional, indo bem, né? E você compara com o menino que está num clube grande, também indo bem, pode ser que dependendo do perfil de quem quer comprar esse atleta para fora, ele prefira o garoto que já está performando no profissional. Porque é aquilo que eu falo, a categoria sub-20, antigamente, tu não é dessa época, mas é da minha época, antigamente, pouca gente tinha televisão em casa, né? Então, na rua tinha uma família que tinha televisão. O que eles faziam? Botava o sofá encostado na janela, botava a televisão lá de frente e abria a janela. E a molecada da rua que não tinha televisão em casa ficava do lado de fora, de braço cruzado, vendo televisão. Eu falo que a categoria de sub-20 é isso. É a galera que fica do lado de fora olhando a televisão, doido pra estar naquele sofá, doido pra ter aquela televisão, mas ainda não tem. Ele ainda não pulou a janela, ele ainda não conquistou aquele último pedaço. Um empresário ou um clube que olha de fora, olha um garoto que tá no profissional na Série B, ele acha que esse garoto já tá sentado naquele sofá e já tem a televisão dele. Essa é a diferença, Até porque entendeu? não jogar contra um cara da mesma idade faz diferença, né? É exatamente isso. Você isso. já vê como é que ele prepara sob N aspectos de pressão, Pô, de vez em quando a estrutura não é tão boa, campo mais ou menos, mas assim, você vê que ele joga contra um adversário mais velho, num esquema diferente. Porque uma coisa que o sub-20 de vez em quando engana, entre aspas, né? É que o cara que é muito bom no sub-20, talvez ele não seja tão bom no profissional por conta do enfrentamento de idade, né? De vez em quando ele maturou mais rápido, ele tá mais pronto, ele se dá melhor em cima dos caras que não estão 100% fisicamente formados. Isso se ele não for gato, né? Que ainda tem as histórias do gato ainda, né? Gato, pra quem não sabe, Você já pegou algum gato assim? Já. Não sei se pode citar não, mas já peguei pegou. no Barra da Tijuca. Eu nem lembro do nome do menino. Eu peguei no Barra da Tijuca. Era jogador nosso dessa época, inclusive contra o Botafogo. A gente foi... Tinha um caçador de gato no Botafogo, Luiz... Eu esqueci o nome dele, gente, me perdoa. Gente boa, a gente conversava... Caçador de gato. Ele era conhecido no futebol carioca como caçador de gato. Quem estiver assistindo aí ao vivo deve saber, lembrar, bota o nome dele, Luiz alguma coisa, se eu não me engano. Era um senhor já de idade, reza a lenda, inclusive, que ele dizem, que ele pegou o gato do Ronaldo Fenômeno, mas mandaram ficar quieto. Dizem que o Ronaldo é gato, não sei. É a lenda, é o que reza a lenda. Mas, enfim, ele pegava. E aí, num jogo, a gente foi jogar Barra da Tijuca e Botafogo no Caio Martins, eu no Barra da Tijuca. E aí o menino sai do campo, assim, tava calor um dia, assim, ele sai com um capuz, assim, na cabeça, todo... Aí eu achei aquilo estranho, ele passou assim na minha frente, falei, estranho. Aí daqui a pouco vem esse senhor, que eu esqueci o nome dele, trabalhou com a gente depois, quando eu fui pro Botafogo, ele ajudou a pegar outros gatos em outros clubes, ele vem e fala, ó, aquele jogador teu, ele tá jogando com a identidade do irmão. Falei, sério? Aí a gente foi, chamou ele, tudo, ele confessou e tudo, eu falei, como é que tu descobre essas coisas? Ele, tô há muito tempo nisso, eu já tenho o histórico de todo mundo, já sei quem é quem, eu sabia que era ele, e ele pegava os gatos todos. E a gente, isso tem muito. Hoje, eu brinco, tá? João Paulo, por favor, é brincadeira que eu vou falar aqui, mas eu brinco, ele morre de rir. João Paulo, ele é o diretor da base do Palmeiras, né?
um grande amigo que eu tenho no futebol, um cara que eu tenho o maior carinho, respeito profissional enorme, um cara nota 1000. E ele foi muitos anos do Vitória da Bahia. E a gente ia jogar contra o Vitória, parecia time de pai contra filho. Eu falava, João Paulo, pelo amor de Deus, João Paulo, aonde tu encontra não é nem mais gato, leopardo, esses leões, tu encontra onde? Ele, não, na Bahia, lá não sei o quê. E o Vitória, no antigo centro de treinamento, ou estádio, eu não lembro direito, tinha um cartório. E esse cartório pegou fogo. Ninguém sabe por quê, pegou fogo. Eu falei, João Paulo, desde que o cartório pegou fogo, eu nunca mais vi um time de pai que tu formou desse jeito e tudo mais. E o João Paulo morre de rir, entendeu? A gente fala isso. Falei, depois que o cartório queimou, o Vitória nunca mais ganhou nada na base. O Vitória ganhava tudo na base, tudo. Se tu pegar o histórico aí, o Vitória ganhava tudo. Mas era tudo nesse cartório lá que não sei por que cargas d'água, pegou fogo e a história mudou. Mas a gente brinca. Mas tem muito disso no futebol. Coincidência. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!